episódio do nosso programa Elas e Elas, em comemoração ao Mês da Mulher. E hoje nós estamos aqui com mais uma convidada especial, Rosilene Braga, mais conhecida como Rose, que é empreendedora aqui em São Gotardo. Rose, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Rose, a gente tem muitas histórias para contar, mas vamos começar do início e falar um pouco da sua infância. Você é nascida em Presidente Olegário. Eu sou do interior de Presidente Olegário, um distrito de Presidente Olegário. Nasci em Galena, mas é distrito de Presidente Olegário. E você e sua família, você ficou lá até mais ou menos que idade? Eu fiquei até os 9 anos lá e mudei para Varjão de Minas e do Varjão fui para Presidente Olegário. E a sua família se manteve lá? Isso, mantém em Presidente Olegário. Você tem um irmão? Isso, um irmão. Que continua lá também? Que continua em Presidente Olegário. E aí, quando você foi para Patos, você foi para estudar? Eu fui para trabalhar, tinha formado, né, o 2º grau, e aí, em Presidente Olegário já não tem muita opção de emprego, né? A gente foi para Patos para trabalhar. Aí lá eu trabalhava em padaria. Aí foi onde eu conheci meu esposo e começou tudo. Em que ano que você conheceu seu esposo? Conta essa história pra gente melhor. 2000. No ano de 2000. A gente começou a namorar. Vocês trabalhavam juntos? Trabalhava junto. Então a história de vocês começaram numa padaria e se mantém. Isso, dá até um livro. Eu comento com ele que se a gente for contar tudo assim, dá para escrever um livro. Conta um pouco mais pra gente dessa história de você conhecendo ele. É porque ele, assim, na verdade, ele também é da Galena, só porque aí eu mudei com 9 anos e ele também mudou com 9 anos de Galena. E foi para Patos e eu fui para outra cidade, né? As irmãs dele lembram, quando a gente ia para a escola, ia com a gente no caminho. Mas eu não lembro dele, nem ele lembra de mim. E aí, aí os pais tudo conheciam, o pai dele, como meus pais também, tudo conhecem. E as irmãs dele também conheciam, mas eu não lembro, porque ele é muito nova e ele também. E aí foi onde eu fui trabalhar na padaria e ele já trabalhava nessa padaria. E foi onde começou. Então realmente é uma história de filme. É uma história de filme. A gente não lembra, porque era muito novo, então não lembra de um do outro na escola, nem lá não lembra. Mas as irmãs dele, como era mais velha, lembra de mim, lembra do meu irmão, lembra de todo mundo, mas eu e ele em si não lembra. Querendo ou não, foi um encontro do destino. Foi, eu falo, e acho que é coisa do destino mesmo. 2 da cidade, né, do interior lá, da cidadezinha, do distrito, né, se reencontrou em Patos. E o seu filho nasceu em que ano, Rose? 2005. 2005 vocês estavam em Patos? Estava em Patos. E lá era um pouco mais fácil porque você tinha um pouco mais de presença familiar, Isso, né? lá a minha sogra mora em Patos. E Presidente Olegário fica muito perto de Patos também, né, que a minha mãe mora lá. Então ficou mais fácil. Agora você vai contar uma história muito especial que eu tenho certeza que o pessoal tem muito interesse em saber. De onde surgiu essa vontade, esse interesse de vir para São Gotardo? Eu trabalhava em padaria, meu esposo também sim, e minha cunhada também. E ele tinha um sonho de abrir padaria. A gente tentava Patos, mas aí viu a opção, falei assim, não, Patos acho que o mercado já é grande, né, com padarias grandes e tal. E aí a gente pensou, eu acho que não vai dar certo. Eu trabalhava na Vesúvio, e aí lá tem aqueles classificados, tintim por tintim. E aí tinha um anúncio, vende-se 3 padarias em São Gotardo. Aí nós pensamos, talvez é lá, né? E eu tinha uma amiga que mora aqui, e aí eu entrei em contato com ela, falei com ela, falei, e aí? Ela falou, vem mesmo, que eu vou lá com vocês. E aí a gente veio, entrou em contato com o proprietário lá, né? E viemos. Aí deu o preço e a gente foi embora fazendo vários planos. Como é que faz, né? Como é que faz? E aí surgiu a oportunidade dele rendar a padaria. A gente não tinha o dinheiro que ele pediu na época, né? E aí ele falou assim, não, eu rendo tanto pro salário, pra vocês pagar por mês, né? Aí nós mudamos para cá em 13 de setembro de 2009. Inauguramos a padaria 29 de 2009, setembro. E conta pra gente, assim, esse início, né? Você chegando na cidade, começando a padaria, com criança pequena, sem seus familiares. Conta pra gente como que foi esse início. Assim, eu no início eu arrumei uma pessoa para olhar ele, que ele foi de setembro até o final
do ano, né? Para poder eu trabalhar. E aí depois que ele surgiu, que já tinha 4 anos, aí eu coloquei ele na escolinha. Aí eu trabalhava na parte da tarde, que ele ficava na escola. E aí o meu marido trabalhava na parte da manhã. E ele quando eu ia para trabalhar, ele ficava com ele. Aí conciliava, né? Sempre conciliou para a escola com o trabalho. E essa adaptação a São Gotardo, porque Patos é um pouco diferente, é maior, é mais quente também, né, Rose? Bem mais quente. Eu gosto, eu falo, nossa, eu não tenho nada de reclamar, eu gosto muito de São Gotardo. Não sei se é porque, assim, eu não sou muito de ficar saindo, essas coisas, então o pessoal fala assim, ah, Patos tem opção de sair e tudo. Mas eu não sou muito de sair, eu gosto, assim, de viajar, passear, mas, assim, questão de lazer, assim, na cidade, eu não sou muito de sair, sabe? Então, eu gosto muito, sou muito caseira, eu fico muito em casa também, no final de semana, tudo. Então, pra mim, é ótimo. E eu gosto do povo, assim, por exemplo, o dia que eu não vou na padaria, eu sinto falta. Eu gosto muito de trabalhar com o público. É uma coisa pra gente reforçar, né, que você está na padaria sempre e pode chegar lá à noite que você vai estar lá, né? Vou estar lá. Final de semana, quando eu não estou, assim, que a gente vai visitar os familiares na outra cidade, eu estou lá. Rose, e lá vocês, cada um ficou no seu canto, você, sua cunhada, seu marido, como que ficou essa divisão? Isso, meu marido toma conta da parte de produção, né? A minha cunhada do financeiro, assim, essa parte, e eu mais com atendimento. Ela ajuda também no atendimento, né? Porque a hora que as funcionárias tá pro caixa, tá no café, hora de café, folga, então ela sempre ajuda também. E faltou também, a gente tem que agarrar, né? Então não tem como. Continuou o empreendimento familiar, Isso. Apesar do crescimento, Isso. né? A gente começou, a gente era 5, né? Meu esposo, minha cunhada, eu e mais 2 funcionários. Então hoje a gente tem mais de 30 funcionários. E você me contou e me relembrou também que começou sendo só uma portinha, depois foi crescendo. Isso. Conta pra gente como que foi. Era só uma porta pequena, né? Aí do lado era um supermercado. Aí a gente foi, comprou o ponto e foi aumentando aos poucos. E breve agora também vai ter outra reforma. Vamos aumentar. É sempre importante, né, Rose, esse aprimoramento, ver as novas possibilidades, Isso. né? O crescimento, né? E cada ano que surge, vai inovando, né? Vai surgindo umas tendências, coisas novas. Então, você tem que acompanhar o mercado. Porque se você não acompanhar o mercado, você fica para trás e surge outros. E como você disse, não só da estrutura física, mas também entender na parte da panificação também o que pode ser feito diferente, o que as pessoas mais estão interessadas, a tendência, né? Tem toda a tendência, é tendência de bolo, é tendência de salgado, tem muita tendência, então você tem que acompanhar o que está saindo no mercado. E ali é um ponto também que as pessoas passam muito por ali, né? Estão no centro, então todos os dias ali você tem contato com gente de todos os lugares. De todos os lugares, é gente da cidade, né? A gente recebe muita gente da vizinha, cidade vizinha, é muito bom. A gente conhece, eu falo assim, você não mora aqui, né? Onde você mora no Rio Paranaíba, é de Tiros, então a gente recebe muita gente de várias cidades da vizinhança. E você gosta bastante desse contato e é a sua parte preferida na padaria? É minha parte preferida, eu gosto. É minha parte preferida. E assim foi bem tranquilo também para vocês quando chegaram na cidade, conhecer um pouco mais das pessoas, conhecer mais do local, também ter esse contato, né, Rose? Isso, foi muito bom, viu? Acho que assim, todo mundo já me conhece, né? A Rose da Padaria, já não fala Rosilene, já fala Rose da Padaria, né? Então eu gosto bastante, fiz muita amizade aqui, nossa, eu agradeço muito, fui bem recebida mesmo. Rose, eu queria também que você falasse assim, na sua percepção, qual foi o maior desafio que você enfrentou vindo para cá, sem conhecer, tudo novo? Qual foi o seu maior desafio nesses anos? Eu acho que ficar longe da família, né? Porque, assim, quando você tá a mãe perto, né, a sogra, te ajuda muito, né? Eu acho que estar distante, acho que foi o desafio maior. Você ir para uma cidade onde não tinha ninguém, né? Eu tinha amiga só, né? Que morava aqui, que eu conhecia. Mas, contudo, você aprende, faz novas amizades, né? Então, é mais fácil. E os desafios do profissional,
aos poucos as soluções vão aparecendo, Isso. né? Mas a saudade da família é grande, né? A saudade da família é grande. E assim, você me contou que você já passou por um luto familiar. Então, querendo ou não, isso também é uma coisa que une a família e a gente sente um pouco mais a necessidade de estar próximo, né? Isso, une mesmo. Eu já passei, né, perdi um irmão. Isso fez há 31 anos atrás. A gente não esquece, mas a gente tem que viver e continuar, né? Eu acho que o importante é isso, porque você nunca sabe o dia da manhã. E nós vamos passar por isso, né? Então temos que continuar. E falando de família, eu também queria que você contasse um pouco do seu filho. Ele que veio com vocês para cá, embarcou nessa aventura também. Hoje já é um rapaz que já está na faculdade. Conta pra gente como foi esse processo aí com ele aqui em São Gotardo também. Ele começou na escolinha, né? Ele começou na Cecília. Agora ele já tem 19 anos, passa tão rápido. E ele já está fazendo faculdade, sistema de informação. É um menino de ouro, nunca me deu trabalho, é um menino muito inteligente e eu tenho só orgulho dele. Foi um desafio, de certa forma, conciliar esposa, mãe, empreendedora, mas ao mesmo tempo também ter esse conforto de ter a família é importante, né? Muito importante, é muito bom, viu? E Rose, você estava me contando que você gosta muito de matemática, o seu filho também seguiu para a área das contas. Conta mais pra gente dessa parte da Rose tão diferente. Eu gosto de matemática. Eu comecei quando eu terminei o segundo grau, eu comecei a fazer lá em Uberlândia, na Uniter. Agora eu não sei como chama mais. Antigamente era o NIT. Aí eu fiz, mas eu parei. Eu gosto de matemática. Português eu não gosto, mas eu gosto da matemática. Eu sou boa na matemática. Meu filho também acho que puxou a mãe. Mas eu gosto de matemática. E você começou o curso e logo viu que não era para você? Não, era porque, era o cansaço, porque eu trabalhava em Patos, e aí você tinha que ir pro final de semana estudar lá. Aí eu acho que aquele cansaço falou mais alto e eu desisti. Mas é importante, com tudo que a gente vem falando aqui, que não teve esse estudo na faculdade, mas todos os dias é uma busca por estudar e aprender coisas novas ali no dia a dia, né? Realmente. Eu gosto muito, né, eu vejo muito vídeos, muitas histórias, né, tipo da padaria, em relação à panificação, para poder aprender, para poder pôr em prática. Eu vejo isso. É na sua área, mas também, né, quando você é empreendedor, você tem que saber de todas as áreas, isso. né? E Rose, entrando em outra área da sua vida que você tem uma paixão muito grande, além da padaria, é viajar, estar em lugares novos. Como que surgiu essa vontade de estar sempre, né, em movimento? Surgiu primeiro porque antigamente a gente não tinha condição, né? Aí com a padaria, aí já surgiu, já passou a ter condição da gente ir, né? Então foi onde nós passou aí, quando eu nunca tinha ido para fora. Eu fui em 2020, foi a primeira vez que eu fui para fora. Aí eu falo que que viagem é a única coisa que você paga e volta rica. Porque de história, que você vê aquilo, quando você vai naqueles países, e você estudou aquilo, você fala assim, gente, como que você passa tudo na sua cabeça, um filme, né? Nossa, eu fico impressionada da arquitetura, da modernidade daqueles países lá que a gente foi. Eu fico encantada, porque é outra cultura, completamente. Eu acho assim que todo mundo que tem a chance deveria ir para fora um dia, porque você volta encantada, rica mesmo, de conhecimento, de história mesmo. Você vê, assim, a gente pega um guia e ele vai contar aquela história do país, como que surgiu aquelas coisas, você fica encantada. E você, nesses quase 5 anos, já foi em quantos países? Eu já fui em 11. E esse ano irei mais um. Como que você e seu marido, assim, escolhem esses destinos? Você já tem umas listinhas dos sonhos que vocês querem ir? A gente tem um sonho, né? E aí pensa, pesquisa, e aí eu analiso, né, os pontos turísticos também, pesquiso também na internet, e aí eu escolho.
Aí passa o roteiro para a gente de viagem fazer para mim. Então, você não faz o próprio roteiro, mas você guia ele, né? Eu guio ele. Assim, a gente decide ir nos lugares, né? Os países, os lugares, mas é a gente que faz para nós os processos da viagem. E você e seu marido é que realmente fazem essas viagens ou vocês também têm o costume de fazer com mais família? Não, eu fui uma vez de grupo. Só uma vez, em 2023 a gente foi em grupo, mas não tinha ninguém da família, são pessoas do Brasil. Eram 50 pessoas do Brasil. Mas os outros que a gente foi, as outras duas que foi para o exterior, foi só eu e ele. Então vocês dois que vivem as aventuras. Nós dois que vivem as aventuras. Tem os perrengues chiques, tem as emoções, mas a gente vai assim mesmo. Como você está me contando agora, vocês não têm domínio das outras línguas e mesmo assim vocês vão e dão um jeito. Nós vamos dar um jeito. Não falo inglês, não falo nada. Muita gente fala assim, como é que você faz? Gente, quem tem boca vai a Roma. Não, hoje em dia, com a internet, hoje em dia é muito fácil. Então você não perde, você não faz nada, tudo funciona. Uber funciona, táxi funciona, então é a mesma coisa. E aí você paga, hoje em dia com a facilidade do cartão, você paga em cartão, né? Então é muito fácil. E dos destinos que você já foi, qual foi o preferido até hoje? Olha, eu fiquei assim, agora que a gente foi por última vez, eu fiquei encantado com a Suíça, apaixonei com a Suíça, muito. Madrid também. E Turquia, quando eu fui Turquia em 2023, achei linda a Turquia e Dubai. Lindo também, com a modernidade de Dubai. E são todos países, em geral, que você falou que é muito diferente do Brasil, né? Muito diferente. A cultura, a arquitetura, né? Você fica encantada com a arquitetura. E quando você sai também, você fica dando uma olhada nas padarias, entendendo as diferenças? Fica, a gente vê muita coisa. Lá não tem muito assim de padaria. Lá são assim, não sei como que fala lá, mas é pequeno, não tem essa variedade que tem no Brasil. Assim, o Brasil, pela a comida, né, pela a culinária, ganha. O Brasil é muito farturento, muito né? farturento na culinária, porque... Nossa, na Turquia eu fiquei com saudade da comida brasileira. Muito bonita a Turquia, mas a comida não me agradou. Mas dizem, né, que pode ir em qualquer lugar que a culinária do Brasil sempre tem um espaço diferente. Aí para matar a saudade, então você resolve ir no McDonald's. Aí era o que matava a saudade do Brasil, então que as comidas ficam mais parecidas, né? Mas a diferença do Brasil eu acho que é a comida. A comida é rica. E Rose, assim, a gente já conversou aqui, eu já fiquei sabendo de alguns perrengues que você passou, mas tem algum perrengue assim que ficou bem marcado na sua memória que vocês passaram assim e que fica uma boa história para contar para as próximas gerações? Mineiros falam que mineiro não perde o trem, né? Eu já perdi o trem 2 vezes. Perdi o trem em Paris, que a gente ia pegar o trem para Londres, nós perdemos o trem. E de Croácia para Viena. Eu perdi o trem também. Mineiro perde o trem. Esse mineiro perdeu, mas resolveu. Mas resolveu. A gente resolveu. Tudo dá um jeitinho, né? E aí resolveu. Mas como você disse, né? Hoje a gente tem no Google Tradutor. Tem muitos brasileiros lá fora também que dão uma ajudinha aí. Tem. Aí a gente foi e eu entrei em contato com a gente também, né? Que aí eles auxiliam também quando acontece isso. E aí tudo resolvido. E Rose, assim, uma coisa também que acredito que tenha sido também difícil no início é como deixar o seu empreendimento para fazer essas viagens e ir tranquilo. Assim, quando acontecem essas viagens, a minha cunhada fica, né, a Miriam. Quando ela viaja, eu fico, né? E quando mais meu marido viaja, ela fica. A gente já viajou junto, mas dentro do Brasil, que aí fica menos tempo, né? Porque quando essas viagens para o exterior, a gente fica 15 dias, mais ou menos. Então, aqui no Brasil, a gente já viajou junto, mas quando é para fora, que não dá mais tempo, tem ela que fica, né? E tem as meninas também que é responsável lá, que a gente deixa, que tem confiança de deixar com elas. Já são muitos anos e alguns da equipe se mantêm. Isso, eu tenho a Adriana lá, que é gerente, ela vai fazer...
Ela já vai fazer 15 anos que está com a gente. Então, assim, a gente deixa. Agora a gente vai viajar esses dias, né? E aí, então, ela vai ficar tomando conta. Que bom que aos poucos, né, vai construindo não só essa condição financeira, mas também dessa tranquilidade de poder ir com seu filho também já mais velho, quando ele não quer acompanhar, né, Rosa? Quando ele ainda está solteiro, né, tem que aproveitar que está nessa época. E depois eles vão, né? E ele te acompanha muito? Mais ou menos. Não acompanha muito, não. Ele assim, não quer viajar muito de avião mais, né? Tomou um traumazinho de viajar de avião e fica mais para viajar de carro, quando a gente vai mais perto e tudo de carro. Aí também agora com a faculdade é um pouco mais complicado. E ele não gosta de faltar, não falta de aula. Como você disse, ser uma pessoa responsável e aplicada. Ele não gosta. Acaba perdendo alguns momentos de diversão também, né? Vai chegar a época dele também, né? Dele deixar eu e divertir também, né? E para essas próximas viagens, você já planeja começar a aprender um pouco mais os idiomas? O que é que você está pensando? Eu até falei que ia começar agora, esse ano 2025, eu ia entrar na aula de inglês, mas até agora eu ainda não procurei, mas eu vou procurar. Não, mas antes tarde do que mais tarde, né, Rose? Então... Eu até ano passado, 2024, eu procurei uma online. Fiz uma aula, mas eu achei muito difícil, aí eu desisti. Falei, não dou conta online, não, tem que ser presencial. Eu acho que o presencial é mais fácil. A gente que já tem, assim, né, já largou a escola há muito tempo, né? E aí já está com idade, então acho que é mais fácil presencial. Rose, e agora eu queria ver com você, sim, se você voltasse no passado e pudesse conversar com a Rose de 15, 20 anos atrás, que recado você daria para ela, vivendo hoje tudo que você viveu? Viva mais. Eu acho que a gente nunca sabe, né? Como eu já passei de luto de perder um irmão muito novo, eu acho que a gente tem que viver cada dia. Porque você nunca sabe o dia da manhã. Antigamente você morria assim, as pessoas mais de idade e tal. Agora hoje já não tem isso, né? A doença está aí surgindo, né? Tanto crianças, novos, idosos. Então você tem que aproveitar. Se você está com saúde, você tem que viver o hoje e não deixar para amanhã. E esse conselho que você dá hoje para o seu passado, hoje você vive ele, vivendo as oportunidades que tem, né? Isso, essa oportunidade que a vida nos deu, né? Que o São Gotardo nos deu, né? Recebendo a gente aqui, então eu estou vivendo. E você tem um carinho especial com a cidade, né, Rose? Já pode se chamar de São Gotardense? Eu falo, eles falam assim, bebeu dessa água, né? Não sai mais. Eu gosto muito daqui, viu? Não tem nada que reclamar. De vez em quando você sai para viajar, visita sua família em Presente Olegário, mas é para cá que você volta. Eu volto para cá. Eu tenho um carinho muito grande por aqui, fiz muitas amizades, tenho muito carinho mesmo, viu? Você chegou aqui com uma amizade só. Isso. Mas hoje, no atendimento, você foi conhecendo muitas pessoas. Conheço muitas pessoas. Muitos clientes, muitos amigos. Nossa, fiz muitas amizades mesmo. E hoje você tem mais pessoas da sua família aqui também, né? Que dá uma possibilidade, né? Seu cunhado está aqui, sobrinhos, isso. Né? Acaba ajudando. Aí vem mais gente conhecido, né? Vem gente passa, assim, eu tenho já outros conhecidos de Presidente que também moram aqui, então vai surgindo, né? Que a gente vai fazer 16 anos esse ano, que está em São Gotardo, né? Então sempre vai aumentando aquela amizade, aquele carinho por São Gotardo. E você, seu marido e sua cunhada são uma tríade aí, né? Vocês vão se apoiando ao longo desses anos. Isso, vamos apoiando, viu? A gente, assim, nossa, dá super bem, viu? Nossa, mas o meu cunhado dá super bem. Então, assim, é uma sociedade que deu certo. E não só no trabalho, né, Rose, mas se apoiando para ser melhor, para estar ali todos os dias, porque essa convivência nem sempre é fácil. Não é fácil, mas apoiando um ao outro, a gente vai seguir em frente. E essas opiniões diferentes acabam ajudando também ali a tomar as melhores decisões, né? Eu falo que, assim, mas a minha cunhada bate, assim, com as opiniões melhores que o meu marido, né? Mas ela tem as opiniões mais certas, assim, bate mais que a do meu marido, mas a gente dá tudo certo no final.
Mas vocês também ficam quase que do mesmo lado da padaria, né? Ali no atendimento e contabilidade, Isso. e ele fica mais na padaria. Isso, na área de produção. E com ele, assim, quantas pessoas trabalham mais ou menos nessa parte da padaria hoje? É mais de 30, viu? Eu não sei certeza quantos, mas é mais de 30. Mais de 30 colaboradores que a gente tem. Então, envolvendo toda essa parte de produção, Tudo. interno. É isso, tudo tem mais de 30. E isso tudo ali naquele espaço da padaria? Tudo. Porque tem a área de produção, né? E aí tem a parte também, porque é 2 turnos, né? Atendimento é 2 turnos. Então, A padaria abre que hora e fecha que hora? 6 horas e fecha às 21 horas, de domingo a domingo. Pois é, mas antes das 6 já tem gente Já lá, tem, né? já tem gente lá já. As meninas mesmo do atendimento, as que trabalham no caixa, elas chegam antes das 5 da manhã. Aí elas preparam o café, né, frita salgada, tudo para levar para o balcão, que a hora que abrir 6 horas, já está tudo pronto. Então, por ser uma padaria, por demandar de tantas atenções, precisa de um olhar muito criterioso, né? Antigamente, ela funcionava 24 horas. A gente tinha um padeiro que trabalhava a noite inteira. Ele começava, né, às 9 da noite e ia até amanhecer o dia. Mas aí viu que estava muito cansativo e tal, aí a gente optou, aí ele fazia o pão, né, assava as coisas, e optou para fazer o pão antes, porque o pão leva um processo. Porque muita gente, às vezes, o pão acaba lá, tipo 7 horas da noite, eles acham que dá tempo, mas não dá. O pão leva um processo de até 5 horas para ele ficar pronto, né? Então, aí a gente passou a fazer o pão antes, né? De fechar a padaria, antes das 9 da noite, que é antes agora. E aí ele fica aquele crescimento, aquele processo, e depois chega 3 horas da manhã, e já vai assando e preparando para 6 horas que abrir, tá tudo pronto. E aí agora com essa reforma lá que vai acontecer... Vai acontecer a reforma esse ano, a gente já está com o arquiteto já para vir agora esses dias, para fazer os projetos para a gente e dar em andamento na reforma. É um desafio, né? Uma obra é um desafio. Porque é obra com atendimento, né? Porque a gente não quer fechar, mas precisa fazer a reforma. A gente vai começar agora em março, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Para melhorar, tem que ter uns trabalhinhos, né? Tem que ter um pouquinho de dificuldade, mas é para melhor, então vai valer a pena. O empreendimento chega naquele momento que você pode até continuar da forma que está, mas não tem como melhorar, né? Precisa dessa fase do desconforto, precisa dessa fase do desconforto. Porque até, assim, é uma prioridade, assim, para nós agora é que a gente não tem um ar-condicionado na padaria, né? E a tendência agora, eu acho que é só esquentar, porque cada dia que passa, está aumentando a onda de calor, né? Sim. Então, quando a gente arrumou os climatizadores, que foi há 14 anos atrás, aguentava, mas agora hoje em dia não aguenta mais. Então, nós temos que priorizar o bom atendimento, o bom local, né, que é aconchegante, né, que o cliente sente a vontade de ir lá. Mas como você disse, são desafios para uma melhora e que são muito bem-vindos, né? Bem-vindos e vai ser muito bom. É um retorno, assim, para melhoria, né, para o cliente, então é gratificante e a gente vai fazer isso para os clientes. E Rose, para a gente finalizar, quero que você deixe uma mensagem para a mulher que estiver nos assistindo agora, para quem estiver nos assistindo, uma mensagem realmente para esse mês da mulher, para esse momento, para a gente se lembrar, né, da nossa força, para inspirar as pessoas. Viver, né, a cada dia, né, que a mulher é forte, né, batalhadora, que hoje a mulher está ganhando seu espaço, né, então é viver a cada dia, né, com as oportunidades que só está surgindo para a mulher, então agarrar com a força toda e viver a cada instante, cada momento, com a família, com os amigos e aproveitar, porque dessa vida a gente não leva nada, a gente guarda, são os momentos, são as lembranças, né, que a gente vive hoje em dia e aproveitar bastante essa vida, porque ela é curta, mas é linda. Rose, muito obrigada por compartilhar a sua história aqui comigo, um pouquinho dela, né, que com certeza tem muito mais para falar. Agradeço a sua participação aqui hoje, espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu que agradeço, viu? E aí, estou à disposição, se precisar. Muito obrigada, Rose.
muito obrigada pela sua audiência. Eu te aguardo no próximo programa.